Bora News está de volta. Segundo a mídia iraniana, 201 pessoas morreram nos ataques feitos pelos Estados Unidos e também Israel. Ainda de acordo com a imprensa do Irã, a quantidade de feridos foi de 747. Os veículos ocidentais não corroboram esses dados, ele vai sendo alterado e também estamos checando ao longo de toda a programação. Mas a agência de notícia Reuters confirmou que um dos ataques atingiu uma escola localizada no sul do país. As imagens desse colégio são a que nós estamos vendo exatamente agora. De acordo com a mídia iraniana, pelo menos 40 pessoas morreram nesse ataque específico. Eu converso agora com o Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM. Professor, uma ótima noite, sempre um prazer te receber aqui. É uma pena que sempre o assunto, na maioria das vezes, é tão delicado, tão difícil. É isso mesmo, Rafael. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos que nos escutam. De fato, é isso que você está comentando. Mais de 200 mortos no ataque de hoje. Nunca é bom uma notícia dessa. Professor, o que nós estamos numa expectativa enorme, inclusive, é para o primeiro pronunciamento do presidente Donald Trump, não o primeiro, o segundo, porque ele divulgou um vídeo durante a madrugada falando sobre o ataque ao Irã. Nós acompanhávamos muito qual é a narrativa que foi montada por ele até aqui. Eu digo antes, inclusive, dessa madrugada, dizendo que depois da retirada de Nicolás Maduro da Venezuela, a concentração ao Irã ela foi muito rápida. Primeiro, condenando os ataques e as mortes que aconteceram naqueles protestos no Irã, falando que era preciso uma mudança o quanto antes. Depois, uma ameaça à soberania e também à segurança internacional, falando não só dele, mas também dos seus parceiros na Europa. O senhor acredita que aquilo que nós acompanhamos foi uma construção exata para que, mesmo sem autorização do Congresso, ele realizasse os ataques juntamente com Israel? Não há dúvida nenhuma. Sabe, Rafael, ao longo do dia, compreendendo melhor a situação, eu pude perceber exatamente alguns pontos importantes. Aliás, a mídia norte-americana foi sinalizando isso durante o dia. A primeira coisa que a gente tem que entender sobre isso, não é que você não tem com clareza quais são os pontos de planejamento, o que é que efetivamente Donald Trump quer com esses ataques. Né? Ele quer substituir o regime do Irã, ele quer... Porque, veja bem, né? Primeiro dado que é complicado, estava em curso uma negociação. Por acaso, né? não tão por acaso, hoje seria a quarta rodada entre os negociadores iranianos e americanos. Claro que não pôde acontecer. 2, os negociadores americanos, o Witkoff inclusive, deram declarações anteontem de que o Irã tinha feito propostas e que eles iam analisar. Ora, no meio de uma proposta, no meio que você recebe propostas do Irã, você rompe o que você vai analisar, você rompe tudo isso e ataca. Terceiro ponto, que é o que você lembrou com muita precisão, um ataque desse tipo, injustificado, porque o Irã não tem nenhum ataque aos americanos, precisa de autorização do Congresso. Né? E é evidente que isso não foi feito. Né? É diferente do caso da Venezuela, porque ainda no caso da Venezuela ele poderia alegar que havia uma questão com drogas. No caso do Irã não é esse. Né? Então, precisava disso. A pergunta que eu comecei a fazer durante o dia, Rafael, é por que dessa urgência? Além do mais, o Pentágono, os militares avisavam que eles não estavam suficientemente prontos, que precisavam de mais tempo para organizar, inclusive levar mais efetivos, mais caças para poder manter o bombardeio. A pergunta concreta durante o dia é por que apressou tanto? Talvez a gente tenha que fazer a mesma relação que alguns veículos americanos já fizeram. A pressão do primeiro-ministro Netanyahu para que o ataque acontecesse. A razão da visita na semana passada do Netanyahu a Washington foi exatamente essa. Uma pressão para que acontecesse. Nós não podemos esquecer que se os Estados Unidos têm uma eleição em novembro e eles precisam de alguma vitória, Netanyahu tem uma eleição em outubro. E ele precisa muito mais de uma vitória. Ele precisa muito mais de um clima de guerra para poder fazer essa eleição. Nada melhor do que um ataque ao Irã, um novo ataque ao Irã. Então, de alguma forma, talvez a gente precise olhar para os interesses políticos
tanto de Netanyahu quanto de Trump, para entender melhor esse ataque no meio de uma negociação. Porque se ele fosse exclusivamente para conseguir um freio no programa nuclear iraniano, era isso que estava sobre a mesa. O Irã fez algumas ofertas, inclusive dos famosos 440 quilos de urânio enriquecido, a 60%, em que o Irã propunha voltar ao acordo de 2015 e deixar esses 440 quilos em um terceiro país, que no caso seria Omã, que é bem aliado dos Estados Unidos, guardando esse... E o Irã ficaria exclusivamente com um enriquecimento de até 5%, que é um enriquecimento para questões médicas, de produção de razões médicas e energia. Então, o Brasil também faz, dezenas de países fazem desse perfil. Então, se era isso, não precisava atacar. O motivo central da tua pergunta, que me parece bem interessante, é por que atacou e com tal pressa, mesmo contra o Pentágono. Até a quinta-feira da última semana, havia uma expectativa para uma reunião em Viena, em mais uma rodada para evitar o que a gente está acompanhando aqui. E nós recebíamos, então, o detalhamento que depois da volta do enviado especial da Casa Branca e o genro do próprio presidente Donald Trump, ele se fechou nessas reuniões e tomou a decisão, que é isso que nós estamos fazendo aqui a cobertura. E esse acordo, pelo menos aquilo que era divulgado, tinha pontos que nós já discutimos aqui durante essa tarde, que eles eram caros para o Irã, como não utilizar mais qualquer tipo de possibilidade do enriquecimento do urânio durante um tempo indeterminado. E não é uma diminuição, mas é enriquecer no nível zero, não fazer todo esse processo. Abrir mão também da sua rede de mísseis. O que é a única coisa que o Irã tem nesse momento como uma espécie de barganha e defesa. E aqui nós não estamos entrando em um juízo de valor daquilo que é aplicado com esses mísseis e também esses outros pontos que é sempre relacionado ao Irã, inclusive esse momento em que nós acompanhávamos em Israel sobre o patrocínio para esses grupos terroristas. É possível que durante essa última conversa a decisão que os Estados Unidos chegaram à conclusão é que não é possível negociar. Então nós vamos atacar a partir desse instante porque eles não vão aceitar nenhum acordo. Veja bem, essa decisão de não vão aceitar nenhum acordo, Rafael, ela contraria exatamente as ofertas que o Irã estava fazendo, que os próprios negociadores americanos noticiavam. O que levanta a questão de porquê do ataque. A razão do ataque é que Netanyahu, de alguma forma, o primeiro-ministro israelense, não estava concordando com essa aproximação dos Estados Unidos com o Irã. Isso era notório. Isso era bem forte. Havia uma pressão forte do governo israelense contra essa aproximação, uma mesa de negociação com os iranianos. Os iranianos ofereceram aquilo que os americanos queriam para negociar. Mesmo assim, foi insuficiente. A pergunta continua a mesma: por que os americanos agiram, então? Se o Pentágono estava recomendando cautela, se a situação era essa, por que os americanos agiram? Há mais um detalhe, Os bombardeios, com o perfil que tiveram, provavelmente a mídia irá acertar isso. Provavelmente, com a precisão desses bombardeios, eles são de alguém que tem de uma estrutura militar que tem esse domínio dessa eficiência. Quem tem esse domínio dessa eficiência não são os Estados Unidos, é Israel. Porque, veja bem, não foi só ataques, foram ataques pontuais. Os ataques israelenses mataram o ministro da Defesa do Irã, mataram o chefe, o diretor, o chefe, não sei qual é o nome exato dele, mas o chefe da Guarda Revolucionária, e agora, faz mais de uma hora ou duas, as notícias são frequentes de que o próprio Ali Khamenei é a vítima, de que ele também morreu. Então, dada a violência do ataque, a pontualidade do ataque, aqui está se isso for verdade, se a ser verdade, a morte, inclusive, as duas primeiras já foram confirmadas pelo Irã. Se o Ali Khamenei foi atacado, é evidente que não foi a Força Aérea Americana. Israel cumpriu aquilo que imaginava fazer, porque ela é que tem eficiência. Nós não podemos negar. A Força Aérea Israelense, as Forças Armadas Israelenses, são muito eficientes do ponto de vista militar.
Isso é indiscutível. Quem ganhou a Guerra dos 12 Dias, todos os analistas militares dizem o mesmo, que os céus de Teherã hoje pertencem a Israel. E é a pura verdade. Porque Israel destruiu as bases de mísseis, destruiu as estruturas que os russos tinham entregue ao Irã para se defenderem, foi muito eficaz. Então, essa eficiência denota exatamente interesses específicos do governo israelense. Aqui, aqui Trump se acomodou e evitou, impediu ou talvez deixou para lá, né, as ofertas iranianas mais sensatas para conseguir algum acordo, como o que você repetiu agora, que você enumerou exatamente o que o Irã tinha oferecido. Hoje, durante a tarde, nós acompanhávamos, inclusive, um discurso que foi feito por Benjamin Netanyahu, que foi divulgado pelas redes sociais. Fiz questão de pegar 3 pontos importantes que ele foi elencando durante essa fala, que é justamente uma promessa que ele confirma que foi feita, que é uma mudança da imagem do Oriente Médio através das ações militares e de todo o processo que nós estamos acompanhando no dia de hoje. Ele fala também que tinha deixado muito claro que o objetivo era acabar com qualquer tipo de estrutura e o governo iraniano e tudo que contornava o Ayatollah Ali Khamenei. E ele vai fechando esse discurso dizendo e pedindo mais uma vez para que a população do Irã tome esse momento como único, para que as pessoas elas possam ir para a rua e solicitar uma alternância, uma mudança de governo o quanto antes. Nós falávamos aqui hoje sobre o que aconteceu a partir ali de 79, início dos anos 80, que é a saída da monarquia e a chegada, então, desse novo regime. Eu queria muito ouvir da sua análise se é possível, há uma expectativa, se os iranianos têm essa consciência do que seria esse novo momento, esse novo capítulo para eles. Se há uma pessoa, então, uma liderança que eles enxergam como capaz de alterar aquilo que eles conhecem e o que consideram muito negativo. Rafael, você acaba de fazer talvez a pergunta mais sensata sobre o que nós estamos falando, porque qual é o passo seguinte depois da ação militar. Como desde o Clausewitz se ensina, a guerra nada mais é do que a política sob outras formas. Se você olhar para isso, o que é que efetivamente Israel e os Estados Unidos querem? Aí vem a tua observação. O que está acontecendo no Irã? Rafael, esse ponto é essencial. O Irã hoje tem 2 sistemas de governo. O Irã hoje tem 2 forças mediadas pelo Ali Khamenei, se ele ainda estiver vivo. A primeira força é aquela que mostrou todo o seu poder na repressão dos protestos de janeiro, né? Em que mais de 5 mil mortos foram feitos. A Guarda Revolucionária, na prática, provou que o regime tem força, sim, para subsistir e impedir qualquer tipo de contestação. Daí é um fato. O próprio Trump reconheceu isso e parou de falar. Há um segundo governo no Irã, há um outro Irã. O outro Irã é o Irã do Pezeshkian, que é o presidente Mahmoud Pezeshkian, e também do Arakish, que é o chanceler. Esse segundo governo iraniano, ele quer uma negociação, é mais moderado. Ele quer um acordo que alivie as sanções para o Irã e o Irã possa contornar sua crise econômica, que é de 50% de inflação no ano, que para os iranianos é uma tragédia. É algo que pode tirar o Irã da mão da China, porque a China compra o petróleo iraniano pelo preço que a China quer pagar. Então, quando você olha para isso, a parte mais sensata, vamos dizer desta forma, a parte mais equilibrada no governo iraniano diz: vamos negociar o fim das sanções. Assim nós vamos. Se a Khamenei efetivamente morreu, foi atacado, o bombardeio foi efetivo nessa direção, eu não tenho dúvidas, Rafael, de que nós vamos para um regime no Irã muito mais duro do que nós tínhamos com a Khamenei, se não falarmos em uma guerra civil. Porque há vários candidatos à substituição. Eu repito, isto é aqueles 3 pontos que você levantou do Netanyahu. Isto é exatamente o que Israel precisa para que a guerra continue, para que as eleições se façam em Israel num contexto de guerra e não num contexto de paz. Esse ponto é essencial, você levantou pontos essenciais. E, de alguma forma, isso explica melhor
a pressa desse ataque iraniano quando ainda se estava em plena mesa de negociação. Professor, quero muito agradecer o seu tempo e a disponibilidade. Queria segurá-lo aqui mais um pouco, mas aí meu editor-chefe me disse que o senhor tem um compromisso, não pode ficar mais. Vou respeitar a sua agenda. Muito obrigado, viu, por vir aqui falar com a gente, explicar essas perspectivas, para a gente entender e, obviamente, explicar para quem está em casa o que acontece nesse sábado. Muito obrigado. Eu é que agradeço, Rafael, a boa conversa que tivemos, elucidativa, faz a cachola funcionar de todos nós. Muito obrigado. Muito Um obrigado. abraço, até a próxima. Bom final de semana, professor. Até mais.